Revisão 1, lista linear simples. Então nós faremos um estudo sobre o programa que foi passado para nós em sala de aula, referente a uma lista linear simples. Então nós pensamos que todos os programas que serão cobrados, que poderão ser cobrados na prova, deverão ter pelo menos o método de inserção, impressão e remoção. Então esse estudo vai ser feito baseado em um rastreamento passo a passo da execução do programa. Para isso vamos usar uma planilha do Excel mostrando os valores, ou pelo menos simulando os valores de memória, valores do ponteiro, conforme a execução do programa. Então aqui está a planilha. Eu coloquei para cada item, inserir no início, imprimir e remover. Então vamos seguir a execução do programa e vamos ver se a gente consegue entender o que está acontecendo. Em primeiro lugar, o que é que vai ser feito? O que é que vai ser criado? Bem, a ideia é criar uma lista onde vai ser armazenado valores inteiros. Então, vão ser vários valores inteiros colocados na memória em forma de lista. Ou seja, vai ter uma conexão, uma lista encadeada. Vai ter uma conexão entre os valores. Então aqui aparece o valor, vai ser colocado na memória, vai ter um endereço e vai ter um ponteiro. Esse ponteiro vai apontar para o anterior. Então vai ter uma ligação entre eles. Então esse daqui vai apontar para esse. Como esse aqui é o primeiro, não vai estar apontando para ninguém. Esse outro vai apontar para esse. Esse outro vai apontar para esse. E assim por diante. Por ser uma lista dinâmica, você pode inserir quantos elementos você quiser. O limite vai ser a memória do computador. Diferentemente do vetor, que é uma lista, mas que tem um tamanho pré-determinado. Então vamos começar a execução do programa. Vamos olhar primeiro o programa inteiro e depois executar cada item desse aqui e fazer o rastreamento. Então o programa inteiro eu chamei de lista simples, ponteiro início move e sem ponteiro último. Coloquei assim porque esse é o primeiro exemplo que ele deu e só tinha um ponteiro chamado início, que vai sendo deslocado conforme for sendo inserido novos números inteiros, novos dados. Isso vai ser visto aqui, quando estiver fazendo o rastreamento. Esse ponteiro início vai sendo mudado de valor. Inicia aqui no primeiro, depois
Quando é criado o segundo, ele move para cá e para cá, conforme for sendo inseridos os dados. E esse ponteiro P é um ponteiro auxiliar, que também vai ser usado durante o processo. Então, sabendo disso, vamos voltar aqui para o programa. Então, tem a parte inicial da inclusão das bibliotecas. Iremos precisar só dessas duas aqui. E tem a definição da estrutura. A estrutura, também nós estudamos que nós podemos definir uma estrutura com vários itens aqui em seu interior diferentes, pode ser inteiro, float. Nesse nosso caso aqui, nós vamos usar apenas uma informação que é inteiro e o ponteiro que vai apontar para a própria estrutura criada. Ponteiro, usar o asterisco para definir que é um ponteiro. Vamos olhar aqui que a informação está aqui e o ponteiro está aqui. Então a nossa estrutura vai ser composta desses dois elementos aqui. Quando nós criarmos essa estrutura na memória, vai ser reservado um espaço para cada um deles. Então vamos lá. Como é que se cria uma estrutura definida usando principalmente o nome, para depois chamar? Type-def struct é o comando. Chamei de no essa estrutura. Defini que a informação é do tipo inteiro e que meu ponteiro prox aponta para a própria estrutura criada, que é no. Aqui é um nome que é dado a essa estrutura. Para quando eu for referenciar um dado do tipo dessa estrutura, eu coloco tno, que é tipo no. T é de tipo. Então vejam aqui que após criada a estrutura, eu já vou criar um ponteiro de nome início do tipo no. Ou seja, ele vai apontar para o tipo no. E o valor inicial dele é null. Então, se eu for seguir o rastreamento do que já foi feito, aqui, já aparece a definição da estrutura, info próximo, e a definição desse ponteiro início aqui, apontando para cá. Mas essa estrutura ainda não foi criada na memória, está apenas sendo definida. Para ser alocada na memória, mais na frente, nós usaremos uma lock. Então, de antemão, nós temos a definição da estrutura, dos dados que irão compor a estrutura, e um ponteiro que vai apontar para esse tipo aqui. Então, se nós observarmos aqui, ó, criou a estrutura e foi criado um ponteiro. Aqui nós já podemos colocar o null lá dentro do início. Por quê?
Porque eu não só defini a estrutura, como seria assim. Aliás, não é estrutura. Eu não só defini o ponteiro. Eu já dei um valor inicial para ele. Então vamos colocar o null lá. Então aqui, no início, já vai ter o null. Pronto, já temos o null aqui no início. Por quê? Porque foi dado um valor para ele aqui já inicialmente na hora que foi criado. Esse aqui ainda não foi dado nada, ainda não foi alocado na memória. Então qualquer tipo de estrutura que você criar, que o professor pedir, você vai definir ela aqui e depois lá embaixo, lá na hora da execução do programa, você vai alocar a memória e passar valores para ela. Aqui já tem um método inicial, criar lista, onde toda vez que for chamado, o ponteiro início vai ser chamado de null, vai ser passado o valor para ele null. Então é como se fosse criar novamente uma lista do zero. A parte que faz a inserção está aqui e foi colada aqui na planilha para ficar mais fácil, porque aqui nós vamos rastrear e os valores vão sendo colocados aqui, e aí nós vamos poder ter uma ideia do que está acontecendo com o valor do ponteiro, valor da memória e a informação sendo passada aqui. O programa é composto dos outros métodos: imprimir, remove início e o main, que é a execução do programa. E o main também já foi colocado aqui para facilitar. Então vamos começar a entender a parte da inserção. A parte da inserção, ela é chamada aqui, quando eu peço criar a lista, já é colocado um null aqui, que nós vimos isso também. Então, nesse sentido, isso aqui poderia até ser removido, porque nós vamos chamar criar lista e vai ser colocado um null lá no início. Então não tem sentido usar isso aqui, porque não tinha esse criar lista no primeiro que ele fez. Depois ele pediu para inserir esse criar lista. Então vamos lá fazer o rastreamento. Inserção. A única coisa que nós temos na hora que cria a lista é o null aqui, que o null foi colocado no ponteiro início. Seguindo a execução do programa no main, ele pede inserir 1. Inserir 1 vai chamar o método para inserir o dado, recebendo o dado. Então esse 1 aqui vai ser passado como parâmetro aqui para o método. Então esse 1 deverá ser inserido na lista. Vamos continuar aqui. O ponteiro auxiliar, que vai nos ajudar na execução do programa, ele é criado aqui do tipo tenor. Tenor se refere à nossa lista. Então, o ponteiro vai apontar para o tipo tenor. Mas por que tenor? Porque tenor é para onde ele vai apontar. Se eu colocasse
se eu colocasse int aqui, asterisco P, ele apontaria para um tipo int. Float, ele apontaria para um tipo float. No nosso caso, nós queremos que ele aponte para cá, para a estrutura, quando ela for criada. Agora, nós vamos fazer com que o P aponte para a estrutura que agora vai ser alocada espaço na memória. Isso aqui não existia, nada disso, nem isso aqui. A primeira foi desenhado para a gente ter uma sequência aqui de explicação. Então, quando eu faço uma lock size of tenor, eu estou dizendo alloque na memória um espaço size of de tamanho para esse que está aqui dentro, esse argumento, tenor. Se eu colocasse int, ele ia alocar para um int, um inteiro, 2 bytes. Se eu colocasse float aqui dentro, ele iria criar 4 bytes. Então aqui nós vamos alocar um espaço size of tenor. E esse espaço que ele vai criar, ele vai ter uma ligação com o meu ponteiro. Então vai precisar colocar isso aqui, asterisco tenor entre parênteses. Se não colocar, não funciona, vai dar erro. Então isso aqui vai ser preciso ser memorizado, esse tipo de instrução. Porque se você for usar ele em qualquer um outro tipo, você terá que fazer dessa forma aqui, o ponteiro apontar para um int, teria que ter um int aqui, um int aqui. Se for float, float aqui, float aqui. Então, isso aqui tem que ser gravado. Essa forma de alocação de memória. Então, quando eu fiz isso aqui, eu já estou criando esse espaço aqui na memória. Eu testo. Se for null, tem um erro, tem uma falta de memória, não consegue criar. Mas, se não for null, é porque foi alocado esse espaço aqui na memória. Então eu vou colocar um valor aqui. Pode ser em hexadecimal ou pode ser em decimal. Vamos colocar em hexadecimal, porque é o que o professor tem usado lá. Vamos botar aqui 5 AF, por exemplo. Então isso aqui quer dizer o quê? Quer dizer que foi criado na memória, aqui foi alocado na memória, malloc, essa estrutura de dados aqui, info e prox. Então, meu ponteiro P vai ter esse valor, já que ele está apontando para esse item na memória. Então eu vou aqui e coloco 5E AF. Então o que é que eu tenho até o momento? Eu tenho um ponteiro do tipo tenor, tenho uma alocação da minha estrutura na memória, e essa alocação na memória, o P vai receber esse endereço, conforme o que está escrito aqui. Então P vai receber esse endereço de memória, CEAF. Se fosse null, daria uma falta de memória. Continuando então aqui, o meu pinfo, ou seja, a minha estrutura está sendo aportada por P. Então essa é a forma de referenciar
a minha estrutura, usando o ponteiro P, tracinho seta. Então vou referenciar cada item aqui, info, proxy, dessa forma aqui, tracinho seta. Então pinfo recebe dado. Mas quem é dado? Dado é 1. Foi 1 que foi passado para cá. Posso até colocar aqui um campo dado. Dado tem 1. Dado tem 1 guardado. Então ele está dizendo, coloque em pinfo dado. Então eu vou colocar aqui 1. Pronto. Colocado 1. Coloque em proxy, que está apontado pelo ponteiro P. Coloque null. Então aqui eu vou colocar null. Então vejam, revisando. Tenho o início criado null. Criar lista. Botou null nele. Tenho um P que está apontando para o endereço aqui alocado na memória. Então a memória 5EAF, o ponteiro P tem 5EAF. É null? Não. Então agora eu guardo nesse endereço apontado por P a informação dado 1 e o null aqui. Depois que foi colocado, existem umas comparações aqui. Se início igual a null, é o início da minha lista. Eu quero que o início guarde P. Então aqui no início eu vou guardar P. Quem é P? 5EAF. P é guardado em início. Então, o que eu tenho até agora é isso daí. Aqui passa, porque não. Só se isso aqui não fosse verdade, é o else, senão. Então, inicialmente é isso. Vou executar a segunda linha do programa. Inserir 2. Então, dado passa a ser 2. Vai ser alocado de novo outro. Aqui, ó, malloc. Vai ser alocado outro elemento da lista, que vai ser esse aqui. Então esse elemento da lista já vai ter um outro endereço de memória. Por exemplo, 5AFF. Aqui está chamando de novo inserir, então ele vai fazer tudo, passar tudo de novo aqui. O TNO aponta, foi criado o ponteiro apontando para TNO, só que agora ele vai apontar, o P vai apontar para o novo item que foi criado. Então vai ser 5AFF, que é o item de memória, o novo item da lista está nesse endereço de memória. E aqui ele está alocando e passando para P igual. Ele aloca, mas joga o endereço para cá para o P. Não é null. Então ele vai guardar a informação pinfo dado. Quem é dado? 2. Guardo 2 aqui. Bota o proxy null. Guardou o dado 2 e fez o proxy null. Ele vai comparar início igual a null. Quanto é o valor de início? Início é 5EAF.
ele era null só no começo, ele já tinha recebido o valor de P aqui. Ó, eu tinha recebido o valor de P. Início igual a null? Não, então ele vem para cá. Ele faz o pprox receber início. Quem é pprox? Olha aqui o P. O P está com 5 AFF, então ele está apontando para cá. É o último valor de P, então ele está apontando para cá. Então, quem vai ser o pprox? Vai ser esse aqui, recebe início. Quem é início? 5 EAF. Então, recebe 5 EAF. Uma vez que ele fez isso aqui, recebeu o valor do início, início passa a ser P agora. Então, início passa a ser 5AFF. E terminou. Então vejam o que aconteceu. Nós tínhamos criado inicialmente um elemento só, o início era null, esse aqui recebeu também null, porque não tem nada aqui antes dele, ele é null. Mas quando foi criado um segundo elemento, que nós acabamos de fazer, o dado foi recebido, mas agora o proxy passou a apontar para cá, para esse endereço de memória. Ou seja, eu estou ligando esse elemento a esse. Vejam que não é uma memória contínua, ele pode estar em qualquer lugar da memória, mas ele está apontando para cá. Então tem uma ligação entre eles. Esse aqui está apontando para cá, para esse endereço de memória. E o início moveu para cá. Olha o início, está 5 EAF. Ele deixou de estar aqui, o início passou para cá. Então a gente vai ver que ele vai passando para frente. Então vamos fazer uma nova inserção, 3 agora. Então o dado passa a ser 3. Então o dado vem para cá. De novo, é alocado um novo item da estrutura. Vou criar aqui, se ele é alocado, ele tem um endereço de memória. Eu vou botar 5EA. Vamos continuar a sequência aqui, 5EA. Terminou aqui, é null? Não, então ele passa para cá. Então pinfo, que o P já recebeu aqui o endereço de memória, então eu tenho que colocar o novo endereço de memória aqui, 5EA. Na hora que eu aloco a memória, eu já tenho que passar aqui para o P. Então pinfo está apontando, P está apontando para cá, e o info dele está recebendo o dado, que agora é 3. 3. E o proxy recebe null. Vem de novo a pergunta, início é null? Não. Início está aqui. Está apontando para cá, para o anterior. Então o que é que vai acontecer? pprox recebe início, que tinha sido colocado null nele inicialmente aqui junto com o dado. Então ele vai receber o início. Quem é início? 5AEF. Então 5AF, na verdade, vai estar apontando para o anterior. Olha o endereço de memória do anterior.
5AF. Então ele está apontando para cá. Só que continua aqui o processo. Além do PPROC receber o anterior, o início passa para frente. O início era 5AEF, agora vai receber P e vai passar a ser 5EAA. Então esse processo vai se repetir. Vai ser criado um novo P, vai ser criado um novo valor de memória, vai ser colocado o valor aqui dentro, vai ser colocado um null, vai ser verificado que o início não é igual a null, e aí ele vai colocar o endereço aqui, esse anterior, e o ponteiro do início vai apontar para o endereço de memória daqui. Então toda vez que você chamar o inserir, ele vai passar por todos esses passos aí. É uma lista dinâmica. Só vai parar se der uma falta de memória aqui. Você pode inserir quantos itens você quiser. O próximo passo vai ser mostrar essa lista impressa, que eu vou colocar em outro vídeo para não ficar muito grande o vídeo. Colocarei agora em outro vídeo. Mas se você ver a execução, se você executar o programa, vou tirar a remoção por enquanto, vou colocar só a criação da lista, inserir os 3 e imprimir. Vou executar. Então vejam que foi impresso os itens que foram criados, em ordem inversa aqui, mas foi impresso. Isso aqui é que nós vamos ver na impressão. Ou seja, os dados estão armazenados na memória, estão ligados entre si, e na hora de imprimir ele está mostrando para nós. Então eu vou dar uma pausa agora aqui no vídeo, para depois a gente ver a impressão daqui a pouco.